Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você, dono e dona de CFC do Brasil aí. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Autoescola Lucrativa, o primeiro podcast do Brasil totalmente voltado à aceleração de autoescolas, tá? Vou apresentar um pouquinho de mim para vocês aqui. Eu sou o Lucas, tá? Sou sócio proprietário da Apollo Group, tá? Uma empresa que faz parte hoje do grupo Autoescola Lucrativa, e também vou apresentar para vocês um parceiro meu que vai estar aqui também em todos os nossos episódios aqui, o primeiro, vê se eu não estou bem acompanhado, o primeiro mentor de autoescolas do Brasil. Se apresenta aí para a galera, Leonardo. Fala, meu povo! Como o Lucas mesmo já disse aqui, não sei o horário que você vai estar assistindo esse podcast hoje, bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente, antes de me apresentar, gostaria de dizer que é uma satisfação gigantesca a gente estar colocando esse projeto em prática aqui, Lucas, porque já é uma coisa que a gente já vem falando há muito tempo, de como que a gente pode expandir ainda mais, né, o conhecimento, levar novas estratégias, levar as novidades do mercado para o mercado de autoescolas, que hoje eu sei que é um mercado que vem sofrendo muito. Concorrência desleal, dificuldade em captar mais alunos para a autoescola. Agora vem essa questão do ministro aí que vem impactando diretamente na demanda das autoescolas. Então a gente não viu momento melhor para a gente poder colocar esse podcast aqui em prática, a não ser esse, né? Exato. Então, vamos lá. Só para vocês me conhecerem um pouquinho mais, para quem ainda não me conhece, eu acho que você já deve ter visto algum anúncio meu na internet aí chamando a atenção das autoescolas aí, tá? Ou em algum grupo de WhatsApp que você participa, mas eu sou o primeiro mentor de aceleração de vendas para autoescolas do Brasil, tá? Comecei no mercado de autoescolas ali em 2018 e em 2020 eu comecei a expandir esse nosso programa, essa nossa metodologia de vendas para o Brasil todo. E foi aí que nasceu o programa Autoescola Lucrativa, que nada mais é do que um acelerador de vendas para autoescolas. Aí você fica me perguntando agora, como que você conheceu, né, Lucas, o mercado de autoescola? Como é que você entrou nisso? Mercado difícil, que só... Sofrido. Como é que você entrou nesse mercado hoje? Tenho uma autoescola na família, então eu venho acompanhando o que estava acontecendo no mercado, essa coisa toda, e a gente começou com esse projeto piloto dentro dessa autoescola familiar. E a partir daí, eu fui, você sabe que dono de autoescola tem aqueles grupos de WhatsApp, aonde, né, grupo de WhatsApps do estado ali e tudo mais. Eu divulgo notícias. Exatamente, essa coisa toda. E aí comecei a divulgar o meu trabalho dentro desses grupos. A minha promessa na época era: vou ajudar você a dobrar seu número de matrículas, triplicar seu número de matrículas em 90 dias, lembra? Exato. Exatamente, essa foi a nossa primeira promessa e a gente cumpriu. As autoescolas que a gente entrou, a gente conseguiu fazer um trabalho muito bacana. A gente conseguiu fazer um trabalho de aceleração muito bacana. A gente tem vários depoimentos aí a nível nacional. Então, esse é o nosso propósito hoje. Por que eu entrei nesse mercado, gente? Só para vocês terem uma ideia, eu tenho mais de 10 anos de experiência comercial. E logo quando eu comecei a fazer um trabalho dentro dessa primeira autoescola e tudo mais, que eu citei para vocês aqui, eu comecei a perceber uma particularidade do mercado em si. O mercado de autoescola hoje, ele é um mercado onde é um segmento onde não tem comercial. Exato. Quando você entra dentro das autoescolas hoje, qual que é o padrão de uma autoescola ter? O atendimento, que passa o orçamento ali, se deu bom, se fechou bem, se não fechou, amém, e é isso mesmo. Exato. Não tem um processo de vendas, muitas vezes não sabe como se diferenciar no mercado. E esse é o principal tema que a gente vai falar aqui hoje. Eu sempre bato na tecla, quem é meu parceiro, pode comentar aqui abaixo desse vídeo, que é uma coisa que eu sempre falo nos nossos encontros aqui de treinamento, que é o quê? 80% dos problemas das autoescolas hoje envolve comercial, Lucas. Exato. Por quê, Lucas? Porque a maioria das autoescolas hoje elas estão no modo antigo ainda. Elas acham que a venda da autoescola ela é feita pela mesma pessoa que marca a aula,
pela mesma pessoa que atende ali na recepção, pela mesma pessoa que muitas vezes faz o cafezinho ali, né? Então acho que esse é o principal motivo do comercial. Exatamente. E o que acontece? Querendo ou não, quando a gente fala de comercial ele é o coração de qualquer negócio. Comercial é o coração de qualquer empresa. E você, dono de autoescola, você é empresário. Então, se hoje você não tem um comercial muito bem estruturado, você acaba, querendo ou não, sofrendo aí com as mudanças do mercado, essa coisa toda. Um exemplo, uma notícia dessa aí do ministro que aconteceu, acaba impactando diretamente na demanda da autoescola, porque você não tem um bom processo de captação de alunos, você não tem um bom processo, né, para você trazer mais gente para dentro da sua autoescola. Então, esse é o nosso trabalho hoje. Então, se 95% das autoescolas não tem processo de vendas, você que está aqui hoje assistindo esse podcast aqui, você já vai ter a consciência do que você precisa fazer para você escalar seu número de alunos, para você escalar as suas vendas e principalmente o seu faturamento. Então, saiba que se você seguir as dicas que a gente vai dar aqui hoje, você vai estar entre os 5% das autoescolas que mais faturam no Brasil. Bora para cima! Exato. Então vamos lá. Acho que não tem nem outra maneira de começar aqui, né? Acho que já para a gente tocar no primeiro anúncio, que também falou em autoescola, o assunto que está em alta é o quê? Fim das autoescolas. E o Leonardo, infelizmente, eu não consegui estar lá no dia 3 de setembro, né? Foi no dia 3 de setembro mesmo, né? Isso, exato. No dia 3 de setembro eu não consegui estar lá, porque eu já tinha uma viagem marcada, mas o Leonardo estava lá em Brasília, né? Na manifestação que teve das autoescolas lá. Eu queria, né? Manifestação não, uma movimentação. Uma movimentação, a gente pode falar, né? E eu queria que ele falasse um pouco, né, do que ele viu lá, o que ele acha que vai acontecer, se realmente vai ter um fim das autoescolas ou se não vai ter, entendeu? Pra gente tentar uma esclarecida agora, porque tá com muito burburinho, muita bagunça ainda. Eu acho que o Leonardo vai conseguir dar uma esclarecida agora, porque ele tava lá e viu tudo acontecendo, né, ao vivo. Então, o que acontece? Eu estava lá no dia, infelizmente houve um ocorrido ali, onde era para a gente ter um espaço ali no plenário para mais de 1.200 pessoas, e no final ali houve uma mudança, e pôde entrar apenas 350 pessoas, e eu consegui estar lá no meio, então assisti a movimentação toda ali. O que acontece? No meu ponto de vista, bem sincero, Lucas, eu acho que esse projeto ele não vai para frente. Vai haver algumas mudanças no mercado das autoescolas? Com certeza vai. Porque com essa movimentação toda sempre tem um propósito, né? Tem um joguinho político aqui por trás, essa coisa toda. Vai ter mudanças. A gente não sabe se é no teórico, na obrigatoriedade das aulas práticas ali, a quantidade em si, né? Mudança na resolução. A gente não sabe ainda o que vai acontecer de fato. Mas a gente tem órgãos aí, o qual está apoiando o mercado, que vem representando muito a gente aí, como FENEALTO, outros órgãos aí e tudo mais, que vem fazendo um trabalho muito bacana. E o apoio que a gente teve lá também foi bem interessante. Pela movimentação toda que teve ali, a gente começou lá, se eu não me engano, quem estava lá pode me corrigir aqui, mas começou com 8 deputados ali apoiando a causa, quando viu, estava fazendo fila ali de deputados lá, querendo entrar no plenário, querendo entender a movimentação. Então, querendo ou não, foi a primeira vez que as autoescolas elas se uniram de fato. E essa união, querendo ou não, ela trouxe um apoio muito grande. Com esse apoio, a gente acaba gerando força, né? Para a gente talvez regulamentar o nosso segmento aí, que é uma coisa que nossas associações, sindicatos aí, eles estão buscando aí, eles estão correndo atrás para isso, tá? Só que o que acontece, Lucas? O grande problema não é nem esse. Quando a gente vai mais no X da questão, você sabe que quando uma notícia se massifica, né, isso aí acaba, independente do mercado, isso aí acaba afetando diretamente na demanda. Às vezes não importa nem o resultado final, se vai continuar, se não vai continuar, só pelo burburinho ali. Só pelo já burburinho. É uma coisa que até eu queria perguntar para você. Tá.
Eu também acho que não vai ter fim das autoescolas. Pode ter algumas mudanças, como você mesmo falou, pode acabar aquela questão das 20 aulas ali obrigatórias, pode acabar ali, às vezes ele querer colocar o curso teórico ali 100% online, como você falou, mas eu acho que o fim das autoescolas não vai chegar. Mas, como você mesmo já falou, mesmo a gente não sabendo se vai mesmo, né, acabar as autoescolas ou se não vai, esse burburinho, essa conversação que começa, acaba com a parte de vendas, cai muito, tem muita gente esperando, entendeu, para ver se vai tirar CNH ou não, porque tem muita gente que fala assim, e aí, eu vou tirar CNH, mas e se ficar gratuito? O dinheiro que eu já paguei. Então, o que você acha? Como que as autoescolas hoje elas podem lidar com a situação atual que está acontecendo? O que acontece, gente? Não existe outro modo de você sair de uma crise a não ser força comercial. Não existe. Não tem outra solução hoje. Assim, ó, o que acontece? A gente tem até tem parceiro nosso que brinca aqui, fala, se as autoescolas fecharem hoje, a gente vai vender por mais 6 meses até a gente, né? A notícia ela não se massificar toda. Por quê? O que acontece, gente? Quando há uma notícia onde impacta diretamente na demanda de um setor, como aconteceu com as autoescolas aqui, a única forma é você aumentar a sua prospecção, que é o quê? Se uma demanda diminuiu e essa demanda ela se tornou concorrida, a única coisa que você pode fazer é fazer ações de prospecção, ações de venda, onde você consiga trazer essa demanda para você. Infelizmente é assim. O mercado hoje ele é um jogo de mata-mata. Exato. Ele é um jogo de mata-mata. Então, se você ficar parado no meio de um turbilhão desse, o que fizer o primeiro movimento, primeiro leva. Exato. O CFC que fizer o primeiro movimento, o que tiver o melhor marketing, o que tiver o melhor posicionamento, o que tiver a maior força comercial, quem tiver time de vendas, leva. E por que as autoescolas elas sofrem tanto hoje? Você vê os nossos parceiros que estão no Autoescola Lucrativa, o último depoimento aqui do Fábio que teve, ele falou, cara, eu até saí de alguns grupos de autoescola, porque nessa movimentação eu estava acompanhando, querendo saber o que estava acontecendo ali. Mas esse foi o momento da minha autoescola que eu mais cresci. Eu saí de 20 alunos e estou indo para 70 alunos mês no meio dessa notícia toda. Exato. O que o Fábio fez que as outras autoescolas não estão fazendo? Por que essa autoescola está perdendo venda e o Fábio aqui está tendo uma crescente tão grande? Por uma coisa só. Vendas. Ele sabe vender. Ele aprendeu a vender. Então, o que o Fábio fez nessa movimentação toda? Só para dar um exemplo aqui, tá? Para vocês. Dentro da autoescola dele, ele, há vários anos, trabalhava, né, na autoescola, praticamente funcionário da própria autoescola, mesmo com a autoescola dele lá no operacional, dando aula, aquela coisa. É o que acontece com muitas autoescolas. Que acontece com muitas autoescolas hoje. E o cara não conseguia focar ali no estratégico em si da autoescola. Quando a gente começou a fazer o trabalho com ele, Lucas, a primeira coisa que a gente falou, eu falei assim, cara, a partir de amanhã você não está mais em campo. Lembro disso. Você não vai dar mais aula. A partir de amanhã, você vai estar dentro da sua autoescola, você vai estar na gestão, você vai, a partir de agora, eu vou ajudar você a criar processos de venda muito bem definidos para a sua autoescola, e independente da situação que está acontecendo agora, você vai ver que você vai escalar. E a minha promessa para ele, você lembra? 60 dias, se você não conseguir chegar a esse resultado, eu vou ficar cada centavo seu. E o que aconteceu nesse meio tempo? Só para vocês, eu só estou contextualizando para vocês entenderem o que é uma estrutura comercial. Entramos dentro da autoescola dele, separamos atendimento. Atendimento, qual que é a função que esse pessoal aqui ele vai fazer? Essas duas pessoas do atendimento hoje. Administrativo, marcação de aula, dar suporte para aluno, agendamento de exame, esse é o papel do administrativo. Aí agora a gente vem para a venda. Colocamos 2 vendedores, o qual a única função dele 24 horas por dia é vender. É ir atrás de gente. Sim. Então, enquanto uma autoescola aqui está sofrendo de demanda, o cara ali está fazendo contato com 100 pessoas por dia.
Então, se a meta dele é vender 3, 4 matrículas por dia, essa equipe aqui, ela não para enquanto ela não faz essa meta. Exato. Então, pensa aqui comigo aqui, ó. Vamos fazer vamos raciocinar aqui de forma lógica. Eu sempre costumo dizer que dentro de uma autoescola, venda é energia. Então, vamos dizer que você tem 100% de energia aqui do seu tempo. Você pega esse 100% de energia aqui do seu tempo hoje e você dedica, sei lá, 30% para marcação de aula, 30% para suporte de aluno, 20% ali em relação a... Na verdade, o agendamento é o que toma mais tempo, mas 30% do agendamento. Vamos dizer que todo esse montante aí você ocupou 80% do tempo da sua equipe. Sobrou 20% para você vender. Acabou. É isso. Então, independente do marketing que você faz, independente de se você investe em tráfego pago, se você investe em anúncio, o que você faz hoje, vai até chegar demanda dentro da sua autoescola. Mas você não tem quem fecha. Adianta o quê? É que eu acho que o principal ponto, assim, de ter muitas autoescolas, por exemplo, assim, muitas autoescolas que a gente atende muitas autoescolas, conversa com muitas autoescolas hoje no dia a dia, e o que aconteceu surgiu o assunto e muitos donos de autoescola já falaram assim, já querendo entregar a toalha, já querendo jogar a toalha. Muito dono de autoescola fechou, cara. Já querendo fechar e já fechou. Entendeu? Fechou, absurdo. Então, assim, o que eu acho que acontece hoje em dia? Tem muitos donos de autoescola hoje que eles estão há 20, 25, 30 anos no mercado. A gente já conversou com dono de autoescola que tem 60 anos no mercado, né? Então, assim, quando a gente... Eu acho que você se equivocou. O quê? Equivocou. 30 anos, 35 anos, sim. 60 não. Ele foi longe. Não, ele só deu uma equivocada aqui. Não, então eu errei aqui. Mas é porque assim... Mas a gente tem parceiros com quase 40 anos. Não, sim, exato. Porque, tipo assim, às vezes o parceiro não está. Mas assim, a autoescola era do... Gerações, tem parceiro nosso que tem foto da autoescola dele com fusquinha. Preto e branco. Preto e branco, você tá autoescola ali, tudo certinho, entendeu? Então, assim, tem muitas autoescolas que elas seguem de gerações em gerações. E a autoescola, antigamente, todo mundo sabe, não que hoje não seja, mas a autoescola, antigamente, para todo mundo, ela era uma obrigatoriedade, entendeu? Então, tem muitos donos de autoescola hoje que fazem o quê? Eles abrem a porta, hoje, do seu CFC, e é isso. Eles falam o quê? As pessoas precisam tirar a habilitação. Então, eles têm que vir até mim. E hoje em dia já não é mais assim. Ainda mais quando a gente vai conversar com muitos parceiros hoje, né, que são de cidade pequena. Sim. Cidade pequena hoje que não tem muito policiamento, não tem blitz. Tem muita gente que hoje a habilitação em cidade pequena é luxo. Entendeu? Então, hoje, eu acho que o maior desafio que a gente tem aqui dentro do programa é mudar a mentalidade desses donos de autoescola, que estão há gerações no mercado, entendeu? E hoje eles não entendem essa questão de ter um time comercial, investir em marketing, captar novos clientes, entendeu? Então, não sei se o Léo vai concordar comigo, mas, se eu não me engano, o maior desafio que a gente tem aqui hoje é mudar a mentalidade de donos de autoescola. Não, com certeza. Com certeza, um exemplo assim, ó, vou dar um exemplo básico aqui. A gente tem parceiros, donos de autoescola aqui, que eles estão em cidade de 20 mil habitantes hoje, cidade de 20 mil habitantes, que fecha 50, 60, 70 carteiras mês. Mês de julho, agora teve um parceiro nosso lá de Buritama, São Paulo, que vendeu 90 matrículas no mês numa cidade de 20 mil. E ele iniciou com a gente quando? Não, essa aí eu acho que é uma história até... Calma aí, vamos cortar o assunto aqui. Conta a história desse parceiro aí. O que aconteceu? Esse cara, ele estava com a gente, na verdade, ele nos procurou com um receio muito grande. E ele estava naquele momento da autoescola dele mais ou menos assim, ó. Ou eu acho alguma forma de eu mudar essa realidade, ou eu vou fechar esse trem aqui. E o cara, 17 anos dando aula, já tinha autoescola há 17 anos e 17 anos dando aula. E média de matrículas dele estava em 8, 10, 12... Quando fechava 15 matrículas por mês, comemorava. O que aconteceu? E nesse mesmo modelo, ele dando aula, colocou uma atendente lá na frente da autoescola, chegava alguém para pegar o orçamento, passava o papelzinho ali, ok, sócio obrigado. Resolvendo BO. Sócio resolvendo BO fora, qualquer coisa eu estou à disposição. E era isso. E não tinha um processo estruturado para poder vender. Não tinha gestão da autoescola. Gestão de venda, gestão de custo, gestão de equipe, não tinha nada. Pegamos ele e fizemos a mesma coisa.
O cara quase morreu na roupa. Falei, cara, a partir de amanhã, novamente, você não tá dando aula mais. Você tem alguém para substituir? Tenho. Falei, então contrata esse cara. Mas eu não tenho dinheiro para contratar esse cara. Eu falei, contrata mesmo assim que eu vou ajudar você a ter dinheiro em 30 dias. Vambora. 18 dias, de 12 matrículas para 41. 18 dias, cidade de 20 mil habitantes. 60 dias, fechou 62 matrículas. E se manteve ali nas 50 matrículas mês. Fiz um desafio para ele no mês de julho, agora na cidade de 20 mil habitantes, 92 matrículas. Então, por que eu estou trazendo isso aqui? Porque quando eu falo isso aqui, muitas vezes, o pessoal fala, nossa, mas isso aí às vezes eu falo isso em anúncio, né? Mas só quem está aqui dentro, para ver o que né, acontece, a mudança de mentalidade que tem. Que mágica é essa que você mágica faz, é essa que eu faço? Que mágica é essa? Não tem mágica, gente. Eu só coloco a minha força no lugar certo. Eu só coloco força no lugar certo. Então, o que acontece? Tem vendedor que a gente cria plano de carreira aqui dentro da autoescola, que o cara chega final do mês ele vende 10 matrículas no dia. Porque é comissionado. Ele tem plano de escala dentro da autoescola. Tem motivação. Ele está no lugar certo. Então, o que acontece? Cara, eu só tenho para dizer uma coisa aqui. A autoescola de 2025 para frente, se não tiver um bom posicionamento, tiver um bom marketing, onde gera prospecção para dentro da autoescola, reconhecimento lá fora, e um time de vendas aqui, pessoas que saibam vender, não vai. Não vai mais, gente. Vai ser engolido. Vai ser engolido. A gente está vivendo um momento que a gente chama de momento de ultra concorrência. O mercado cresceu, o modo de compra das pessoas mudou muito. Hoje em dia, isso é no geral, né? Isso é no geral, não é só no mercado de autoescola. Aqui na nossa empresa, nos nossos negócios, parceiro que tem outros negócios também que a gente conversa, que passam pela mesma coisa. Hoje, aonde que o cliente vem mais? No celular. WhatsApp, velho. WhatsApp. Hoje mudou muito. Se você não tiver um bom processo, entender como é que funciona uma venda no WhatsApp, como você escala as vendas através do WhatsApp ali, você vai morrer. Como você abordar um cliente. Como você aborda um cliente, como você investir. Muitos donos de autoescola que a gente recebe aqui, muitos e muitos e muitos. Acho que isso é uma das principais coisas que mata uma negociação. Mata uma negociação. Tem muitos donos de autoescola que é assim, ó. Eles falam, não preciso colocar um vendedor aqui. Eu tenho um bot. Nossa senhora, cara. Isso acaba com tudo. Porque você chega lá, boa tarde, Leonardo, tudo bem? O que você quer? Acabou, é isso que o bot faz. É isso. Entendeu? É mais ou menos isso. O que a gente mais ensina aqui é a primeira abordagem com o cliente, o retorno com o cliente, uma quebra de objeção, entendeu? E tem muitos donos de autoescola que acham que um bot vai fazer esse mesmo trabalho. Sim, exatamente. Mas não só isso. Eu acho que o maior erro hoje das autoescolas hoje, Lucas, é o fato mesmo de só ter atendente. Exato. Existe uma diferença muito grande entre o atender e o vender. Qual que é o papel do atender? O atender é você atender a pessoa, passar um orçamento e qualquer coisa eu estou à disposição. É o que os bots fazem. Exatamente. Esse é o jogo. Quando a gente fala em venda, venda é conexão, relacionamento, entender o que o cliente, o aluno está buscando naquele momento, gerar valor para a sua autoescola, entender o que ele está buscando, compreender por que esse cara chegou na sua autoescola naquele momento e entregar de forma compatível com a necessidade dele um orçamento. Passou o orçamento, tentar entender quais são as objeções, por que ele qual a necessidade dele estar pegando aquele orçamento naquele momento e tentar fazer algo que se encaixa ali para que ele feche ali na hora. É isso. Então, venda leva tempo. Venda leva tempo. Só para você ter uma ideia, para os clientes para os alunos que não fecham aqui, a gente tem uma média de 8 retornos ali no WhatsApp para você fazer a gente tem aquela nossa...
como é que a gente fala no nosso ditado aqui, que é o 8 de 8 de 8 de 8. Ou o cliente ele fecha ou ele te bloqueia. É isso. Não tem como. Exatamente. Ou ele vai fechar com você ou ele vai te bloquear. Sabe por quê? Porque muitas vezes o cliente ele tá ali, se você dá o... Foi ali, ele entrou em contato com você, você conversou com ele. Se você não deu retorno com ele, tem muitos clientes que eles estão esperando um retorno somente para fazer o fechamento. Exatamente. Entendeu? Você quer ver uma coisa muito doida que eu estava vendo esses dias aqui? E eu estava fazendo esses testes aqui, vendendo ao vivo ali nos nossos plantões Tira Dúvida ali com nossos parceiros ali. A maioria das vezes que você passa o orçamento para o cliente em si, e ele para de responder você, vou ver com meu esposo, vou ver com a minha esposa, tal. Às vezes ele está cotando em outra autoescola. Quando você para de conversar com essa pessoa, e muitas vezes ele vê ali que, sei lá, é a mesma coisa, ou R$100 mais barato, essa coisa toda. Como ele fala, já que é tudo igual, eu vou tomar uma decisão, é R$100 mais barato aqui, eu vou fechar nessa. Ele vai por preço. Já que você está conversando comigo aqui, já que está conversando comigo, eu vou nessa. Consegui R$100 mais barato, eu vou nessa aqui. Então, o que acontece? Às vezes, só do fato de você não parar de entender a necessidade do cliente, de mesmo que depois que você passar o orçamento, você continuar conversando com essa pessoa, você consegue fechar. Quantas vezes tem parceiro nosso que aqui fala assim, poxa, eu saí de vocês aqui, peguei um outro, fui para outra autoescola pegar um orçamento ali, mas eu fechei aqui com vocês porque eu gostei muito do atendimento. Gostei muito do atendimento. Então, o que acontece? Após o orçamento, se restou alguma dúvida com o cliente, você não para ali, velho. Você não para. Ali você continua entendendo, cara... Quanto tempo você precisa da sua CNH em mão? Você mora próximo da auto? Você tira ele daquela questão do preço, sabe? Uhum. Entrou na parte do preço, ele não fechou ali agora, aí você tira ele. Tirou ele naquele momento, você começa a investigar ele. Quanto tempo você precisa da sua CNH em mãos? É para você mesmo? É para trabalho, concurso, alguma coisa do tipo? Você mora próximo da autoescola? Poxa, que legal, você vai ali motivando a pessoa em si, dando outras alternativas para ela. Quando você gera essa conexão e você vai entendendo mais sobre a pessoa, chega um momento onde ela se conecta contigo. Conexão gera familiaridade. Familiaridade gera confiança. E as pessoas elas estão dispostas a pagar mais caro em quem elas confiam. Acabou. E você já deu a solução para uma das principais dores que a gente recebe aqui diariamente. Ainda mais quando a gente pega ali as maiores capitais aqui, que é São Paulo, por exemplo, onde tem, muitas vezes, uma cidade ali de 100 mil habitantes, ali tem 10 autoescolas, 12 autoescolas, né? Às vezes chega aqui, Leonardo, o que eu faço aqui? Eu estou vendendo minha habilitação aqui a R$2.000. Um parceiro meu acabou de fazer uma promoção aqui, está vendendo a habilitação a R$1.100. E ela fica assim, perdida. Qual a solução qual a primeira solução que ela acha? Igualar o preço. E não é isso. É o que o Leonardo falou, é diferenciação. Diferenciação. O que vai fazer você vender, mesmo sua habilitação sendo mais caro, mas o seu processo sendo o mesmo. Vamos colocar que o seu processo é o mesmo do seu concorrente, mas a sua habilitação está R$1.000 mais cara que a dele. É diferenciação. Exatamente. Até porque, queria até complementar, coloca nessa câmera aqui para nós. O que acontece? O cara que ele só entrega preço baixo, ele não consegue entregar qualidade. Se você vende sua habilitação a R$2.200, tem um cara que está vendendo a R$1.100, R$1.200 aqui, alguma coisa tem. Tem alguma coisa por trás. Alguma surpresinha surpresinha tem lá dentro. Às vezes o cara tá ali, é só para colocar o cara dentro da autoescola, atrasa. Às vezes você ia terminar em 3, 4, 5 meses na sua, na outra ele vai terminar em 10. Exato. Quantas vezes dentro da sua autoescola hoje a pessoa chegou e falou, cara, fechei em outra autoescola, estou há 10 meses, não consegui terminar, quero transferir para a sua aqui, senão vou perder o processo. Cara, vender é uma coisa que eu sempre falo para os nossos parceiros aqui. Vender, você demonstrar valor sobre o seu serviço, não é só um fato de você faturar mais, mas sim de você não deixar seu aluno se ferrar lá fora. Exato. Porque o preço que você cobra é justo, velho.
O preço que você cobra hoje é pela a entrega. Muitas vezes, quando a gente coloca aqui, né, 2.200, 2.200 não é um preço justo. Uma habilitação, para ela ser justa, um carro e moto deveria estar custando pelo menos 3.800 ali. 90% dos nossos parceiros que a gente recebe aqui, às vezes até antes de ser nossos parceiros, lá os quais a gente conversa, 95% não sabem precificar o preço da habilitação. Não sabem. E a primeira coisa que eles fazem é abaixar preço quando o concorrente abaixa. E é porque eles não sabem a precificação dele. Eles não sabem quanto que custa um carro rodando. Eles não sabem quanto que custa um aluno para eles. Exatamente. Eles não sabem nada. Entendeu? E isso já é uma das coisas que a gente ensina aqui no programa também para justamente conscientizar. Sim, entendeu? Claro. Para quando acontecer de, por exemplo, assim, o meu concorrente aqui hoje, ele abaixou o preço, abaixou R$1.000. Como que eu vou abaixar o preço a R$1.000 se eu vou ficar no negativo? Não faz sentido. É aquele movimento, você vai entrando num bolo de neve só para pagar as contas ali. Então, o que acontece? Quando você faz esse bolo de neve somente para pagar as contas, isso gera, querendo ou não, uma disruptura dentro da sua autoescola, que se você, em um mês, você tiver uma queda, aquilo vai te impactar de forma absurda. Você não consegue pagar. Quantas vezes uma pessoa fala assim, chega aqui, cara, estou com salário atrasado. Salário de funcionário atrasado, carro parado porque deu alguma coisa em motor. E não consegue, por quê? Não tem caixa. Exato. Então, vender sem lucro é a mesma coisa de não vender. Então, assim, o que acontece? A primeira coisa que você tem que entender é mais ou menos assim, Quando você aprende a vender melhor, você começa a saber agregar valor ao seu serviço. Quando você agrega valor ao seu serviço, você pode cobrar mais caro. Você cobrando mais caro, vai ter uma certa parcela da sociedade que eles vão querer aquilo que você entrega. Sim. Vou dar um exemplo para ti. Existem parceiros em São Paulo que vendem habilitação R$999 vende uma categoria. Eu já vi parceiro, Lucas, vender Minas, São Paulo, vender uma habilitação de moto a R$599. Concorrentes dos nossos parceiros. Concorrentes dos nossos parceiros, exatamente. Cara, negócio absurdo. Concorrentes dos nossos parceiros, exatamente. Cara, um negócio absurdo. Aí um exemplo. São Paulo, gente vendendo a R$1.000 uma habilitação. Aí tem um cara lá que é o da Topstar. Da Topstar. Conversei com ele, fiz uma reunião com ele, fiquei abismado com o processo, né? O que ele criou lá dentro para se diferenciar das outras autoescolas. Ele criou planos onde você pode terminar cada vez mais rápido ali a sua habilitação. Então ele tem plano prata, tem plano ouro. Então, o que ele fez? O plano ouro, ele consegue terminar em até, acho que 45, 60 dias, porque tem carro exclusivo somente para esse plano. Tem uma sala exclusiva para a pessoa estudar, para ela fazer a prova teórica, velho. Ele conseguiu uma autorização para fazer a prova teórica dentro da autoescola. Se eu não me engano, é ele que a pessoa já pode ir lá, dar entrada na habilitação e fazer a primeira aula, alguma coisa assim, né? Não. Que ele tem uma sala separada somente para isso. Isso, exatamente. Quando ele entra no teórico, ele tem uma sala separada ali para isso e tudo mais. Um outro ponto, ele criou um processo de diferenciação tão absurdo na prova prática, que ali colocou tenda ali na pista. Quando o cara tá fazendo aula ali e tudo mais, ele tem água, um cafezinho, um lugar ali para pegar sol, para ele ficar. Aí qual que foi a vantagem disso? Enquanto o cara tá vendendo, um exemplo, 30 habilitação por mês a 997, o cara tá vendendo 70, 80 habilitação a 3.000. Olha isso, velho. E tá vendendo mais do que todo mundo. E aí que entra o processo de diferenciação que a gente estava falando. Que entra o processo de diferenciação. As pessoas, elas estão dispostas a pagar mais caro naquilo que elas confiam, naquilo que elas veem valor. Escutem isso. Repete. Muitos parceiros acham, na verdade, a maioria dos nossos parceiros falam assim, e se eu aumentar o preço da minha habilitação e não fechar? E não fechar. Porque eles têm medo de aumentar o preço da habilitação e, ao invés de aumentar o número de habilitações mensal, cair. Entendeu?
Repita, por gentileza, isso que você falou. Então, assim, ó, as pessoas elas estão dispostas a sempre pagar mais caro em quem elas confiam, em quem elas veem valor. Simples, funciona assim. Um exemplo assim, ó. Vamos dizer que a sua habilitação aqui ela tá 997. Só que aqui, ó, você já viu aquela velha frase que quando a esmola demais o santo desconfia? Uhum. Acontece muito isso aqui. Por que a habilitação do cara tá 3.000 e essa aqui 997? E quando você começa a demonstrar, ou seja, o processo de vendas, tem até um processo que eu chamo de vendas de conscientização, é você mostrar o que é o mercado hoje. Mostrar para o aluno o que é o mercado das autoescolas. Que ele não consegue ter um serviço de qualidade pagando X. Porque mostrar para ele o que ele está pagando. O que ele está pagando. Porque tem muito... Na verdade, a maioria das pessoas, ela acha que assim, se uma autoescola está vendendo ali uma habilitação a 3.000, o custo, o lucro dela vai ser 2,5. E não, exatamente, não é isso que e a autoescola, acho que ele é o nicho que tem mais custo. É autoescola, que é custo com carro, custo com depreciação, gasolina. O custo operacional de uma autoescola é muito alto. Inclusive, uma coisa que eu sempre falo aqui, existe um estudo lá que foi feito pela faculdade da Unesp em Araraquara, São Paulo. Para quem é de São Paulo, recomendo pesquisar, ou me chama aqui que eu te mando, que a gente tem parceiros lá na região também. Foi feito um estudo na região de São Paulo, aonde colocou tudo, depreciação de veículo, investimento, aquela coisa toda, até o copinho de água que o aluno bebe, né? O investimento teve para abrir autoescola, imposto, taxa da maquininha de cartão de crédito. Uma habilitação de carro e moto deveria estar sendo vendida em São Paulo a 3.850 para poder ter lucro. E os parceiros que a gente recebe, a média, tá em quanto? 1.500 em média. Mais da metade do que era para ser vendido. Mais da metade do que era para ser vendido. Então, assim, a maioria das autoescolas hoje, elas vendem sem lucro. Mais não, né? Menos da metade do que era para ser vendido. Exato, menos da metade do que era para ser vendido. Então, a maioria das autoescolas, elas vendem sem lucro. Então, assim, ó, se a gente sabe que esse era para ser um valor praticado, para você tirar todo o investimento que você fez dentro da autoescola, para você poder lucrar em cima disso, no mínimo você tem que ter uma boa gestão de custo, uma boa gestão comercial. Ali dentro, né? Para você poder saber precificar bem a sua habilitação e você saber vender lá fora. Tem parceiro nosso que a diferença de uma autoescola, ele está vendendo a, sei lá, 2,5 aqui, a outra está vendendo a 1.500. E ele vende mais. Tem parceiro nosso no Rio de Janeiro, que é assim, e ele vende mais. Por quê? Por uma coisa só. Ele aprendeu a entregar qualidade, diferenciação, aprendeu a se posicionar no mercado da forma correta, e quando a pessoa chega aqui dentro da autoescola, ele tem o quê? Um time comercial para receber ele. Que é o que a gente mais prega. Que é o que a gente mais prega. Autoescola sem comercial não vende. E assim, ó, um outro ponto que eu queria citar aqui também cara, tem muita autoescola que elas pensam que a única forma delas escalarem é através do marketing. 80% das autoescolas que chegam aqui para nós já passou por agência, já passou por gestor de tráfego, já passou por outros profissionais no mercado hoje, e o resultado foi ou nada ou mínimo. E o marketing institucional. Institucional. Padrão, vou aqui fazer uma dancinha na frente da autoescola, que vai ficar, 100%. Exatamente. Então, o que acontece? O que eu queria trazer para vocês aqui hoje? Estou trazendo aqui, pessoal, só para vocês entenderem, um resumão geral de tudo. Um resumão. O primeiro episódio é só para a gente dar uma resumida em todos os tópicos. Só para vocês entenderem mais ou menos o que a gente faz e qual que é o nosso papel junto a vocês hoje. Nosso papel junto a vocês hoje é ajudar vocês a venderem mais, com mais lucro e ter processos de venda muito bem estruturados dentro da autoescola de vocês, para que vocês consigam lucrar mais de forma saudável, né? Já tem uma questão para você falar também, que a gente esqueceu de falar no início, mas em algum lugar dessa tela aqui, não sei se vai estar aqui ou mais para frente aqui, tem um QR Code aqui, tá? Onde se você ler ele aí pro seu celular, você que é dona de autoescola, você vai ganhar uma consultoria gratuita com o Leonardo. Tá? Exatamente. Não sei em que canto aqui que está na tela, tá? Acho que está nesse cantinho aqui, mas
Exatamente. Só para vocês entenderem o que é essa consultoria. Eu vou fazer um diagnóstico 360 da sua autoescola, identificar hoje quais são os principais gargalos que estão impedindo da sua autoescola vender mais hoje. Vou ver como que está a sua equipe hoje, vou fazer uma análise completa. Depois disso, como está sendo falado aqui nessa descrição também, eu vou te entregar um plano estratégico de como você bater sua meta de matrículas nas próximas 4 semanas, tá? Mas eu só tenho 7 vagas. Então, para você que está assistindo aqui agora, né, já clica aqui, já pega, lê com o seu celular o QR Code, já me chama, já vai ser direcionado direto para mim ou para a minha equipe aqui, que a gente vai marcar a sua. E eu esqueci onde que a gente parou. Rapaz, a gente estava falando aqui que a gente estava fazendo um resumão geral aqui. Um resumão geral, exatamente isso. Então, só para vocês entenderem, esse é o nosso papel junto com as autoescolas hoje. Eu estava falando em relação ao marketing, só complementando aqui sobre o marketing. Eu quero que vocês tenham essa frase aqui e vocês guardem ela na mente. Marketing sozinho não vende. Marketing sozinho não vende. 80% das autoescolas que chegam aqui hoje, como eu disse anteriormente, já passou por algum profissional que não teve resultado. O que acontece? A autoescola tem que entender que qual que é o papel do marketing hoje. Ele só tem um papel: mostrar você lá fora e trazer uma demanda para ti. Acabou. Mostrar você lá fora e trazer pessoas com o mínimo de interesse. Exato. Mas o que acontece? Quando o cara ele entra através de um anúncio, entra através do Instagram, alguma rede social, o que a autoescola ela costuma fazer? Olá, bom dia. Qual categoria que você quer? Carro e moto. Muitas vezes esquece até de perguntar o nome. Qual que é o seu nome mesmo? Lucas. Maravilhoso então. Lucas, vou te passar o orçamento aqui. Aí passa aquele orçamento desse tamanho. Às vezes você tem que clicar em ler mais. Não, você tem que clicar em ler mais, pra você ver aquele tamanho daquele orçamento, ou manda um PDF ou uma imagem, alguma coisa do tipo explicando. Valor da habilitação é tanto. Taxa exame é tanto, taxa é tanto, tantas vezes no cartão, tantas vezes... E o processo de atendimento e venda é esse. E no final, qualquer coisa, estou à disposição. E não salva contato, não dá retorno. É isso. Passou o orçamento e é isso. O cara olha para aquele textão, cara, a única coisa que ele vê é preço. A maioria das pessoas nem lê. Nem lê, elas olham que lá... Não, exatamente, vê aquele monte de número, 10 mil para tirar uma habilitação. Não, eu tô fora. Por quê? Ele só vê número, aquele monte de número ali, ó. Automaticamente, de forma inconsciente, quando o cara, né, às vezes não tem uma condição necessária, ele olha aquele monte de número ali, a única coisa que tá latejando na cabeça dele é mais ou menos assim, ó. Não dou conta, não dou conta, não dou conta, não dou conta, não dou conta. Taxa, exame, mais o valor de número, serviço. Ele fala, rapaz, acho que é melhor tomar multa. Exato. Acho que tomar uma multa aqui é mais barato. Eu vou mandar um print depois. Teve uma escola lá de Minas, que a gente estava fazendo uma prova social hoje, lá de Minas. O que aconteceu? O cara mandou desse para a autoescola. Cara, tá tão caro que eu acho que eu vou preferir pagar multa. Mas exatamente isso que isso aconteceu hoje. Mas eu vou te mandar o print. Assim. Eu já vi depoimento assim de autoescola, por exemplo, assim, tal aluno tirou a habilitação aqui depois de ter pagado quase 6 habilitações só de multa. Não, exatamente. Isso acontece muito porque a autoescola ela não sabe demonstrar o valor, não sabe pegar o aluno e mostrar para ele qual é a vantagem dele tirar a habilitação. Quais são os riscos que ele vai ter aqui fora se ele não tirar uma habilitação, se ele não tomar a decisão? Por que você está pagando 2,5 e você está pagando R$900? Por que você está pagando essa coisa? Então, o que acontece? Não sabe ali demonstrar para o cliente quais são as principais vantagens que ele vai ter de tirar aquilo. Então, a partir do momento que você tem uma equipe que sabe se relacionar, sabe entender a situação do cliente, sabe entregar orçamentos personalizados, o qual se encaixa na realidade dele, a coisa muda. A coisa muda. Você pega aqui parceiro nosso que fecha 400 habilitações mês.
400, gente. Cidade de 200 mil habitantes. O cara fecha 400 habilitações mês. Aí você pega concorrente do lado que está fechando 20. Que a gente já fez prova, que eu já entrei, que eu converso com pelo menos aqui no mês, aqui 40, 50 donos de autoescola diferente. Aí você pega gente do lado que está fechando 20. O que faz uma pessoa fechar 400 matrículas mês e a outra fechar 20? Vou falar para vocês aqui agora. Pega isso aqui. Uma coisa só, time de vendas. Esse cara aqui, pessoas focadas 100% em vendas. Ele só tem, essa autoescola só tem atendimento. Esse cara tem 6 vendedores. É isso. O cara que está lá do lado, fazendo 20, ele tem uma mulher que chega, abre a autoescola, varre ela todinha, faz o café, senta lá, o primeiro que entra, ela passa o orçamento, não pega telefone, some, desaparece. Por quê? Porque ela tem que dar suporte para o instrutor, ela tem que marcar aula, ela tem que agendar exame, ela tem que cuidar de agenda. E aluno, você sabe que quando o aluno entra na autoescola de primeiro momento, ele precisa de suporte, sempre que ele tem muita dúvida. Exato. Tem muita dúvida ali e a pessoa não é naquela correria do dia a dia, não sobra tempo para vender, velho. Às vezes o cara, um exemplo assim, quando você fala em CRM, hoje no mercado de autoescola, a maioria das pessoas não sabe ainda. Um exemplo, se o cara pegou um orçamento com você aqui agora e falou que vai fechar amanhã, a maioria das pessoas não tem um controle disso. Aí vai falar, o cara depois de 3, 4, 5 dias já acabou, já foi atrás. Não, e isso quando anota numa agenda ali, passa a folha, aí depois de 5 dias fala, rapaz, fulano veio aqui na terça-feira e falou que ia vir na quarta. Exatamente, esqueci. Então, gente, são pontos assim, ó, o que acontece? O mercado de autoescolas, ele está entrando num modelo de maturação. O que é um modelo de maturação? Nos últimos 10 anos ele vem mudando muito, né? Quando a gente pega ali, eu sempre costumo colocar aqui, a autoescola ela começou a conhecer o que é capitalismo a partir de 2015. A partir de 2015, porque até o primeiro momento a autoescola era como se fosse uma PPP, uma participação público-privada, que tinha aquela portaria que só podia ter 15 mil... A cada 15 mil habitantes poderia abrir uma autoescola. Essa portaria já foi flexibilizada na maioria dos estados brasileiros hoje. Às vezes você pega a cidade de 15 mil habitantes, tem 3 autoescolas, então é uma loucura hoje. Então o que acontece? Eles abriam a autoescola ali e esperavam o cliente vir. Abria as portas, jogava as duas mãos para o céu e falava, meu Deus, mas eu devo fechar 50 matrículas esse mês. Chega pelo menos uns 5 aqui agora. Uns 5 aqui, é assim, funcionava assim. Então o que acontece? 2015, 2016 para cá começou a aumentar a concorrência. Para você ter uma ideia, entre 2015 a 2022, o mercado de autoescola cresceu em 33%. Saiu de uma média de 12 mil autoescolas para 15.800. Agora já caiu de novo, né? Já caiu para 13, né? Já tá com 13 mil e poucas autoescolas ali. Por quê? Teve aquele boom. As pessoas começaram a entrar no mercado, aquele instrutor que já tinha muito tempo dando aula, juntou com outro instrutor, 2 carros e duas motos, vamos abrir aquela autoescola. Muito legal o que o Leonardo falou agora. Ó, uma coisa que quase ninguém sabe, tá? Ó, pega essa câmera aqui agora, que isso eu preciso falar, quase ninguém sabe. A maioria das autoescolas são formadas por instrutores... todo mundo sabe isso aí. Que compraram autoescola. Todo mundo sabe isso aí. Eu quando eu entrei nesse ano não sabia, não. Chegava lá, chegava alguém aqui e falava, não, rapaz, eu era instrutor de tal autoescola aqui. Não, mas a maioria... a oportunidade, abri aqui. Não, mas a maioria... A maioria mas são uma maioria gigantesca, exatamente, porque são pessoas que já vêm do segmento ali em si. Então, o que acontece? O cara é instrutor há 15 anos, há 10 anos, há 8 anos, surge a oportunidade de abrir uma autoescola, ele junta ali, faz um financiamento, ele já tem o carrinho dele, compra mais um, junta com outro cara, pega mais 2 motos ali, que é a frota mínima, credencia isso e abre uma autoescola. Aí o que ele pensa?
Vou abrir a autoescola e a demanda vai vir. É só eu pegar aqui e colocar uma pessoa para atender aqui e acabou. Porque eles acham que até hoje as pessoas acham que é obrigatoriedade você ter uma habilitação. Exatamente. Então, é esse o ponto. Então, o mercado ele vem mudando muito. A ideia das pessoas, moto elétrica, Uber, essa coisa toda, querendo ou não, muda a mentalidade. Hoje, em cidade maior, acima de 150, 200 mil habitantes, se o cara não quiser ter carro, ele não precisa. Você vai ali no mercado, é 5,50 Uber. Então, aí você pega, já tem uma solução para cidade grande. E quando você pega na cidade pequena, já tem o que eu falei para você, não tem policiamento, não tem blitz, exatamente. Tem moto elétrica para tudo quanto é lado. Exatamente. Então, assim, ó, o que acontece nesse cenário? 2016 até 2022, o mercado cresceu em 33%. Aí as autoescolas começaram a ver o que é capitalismo de fato. Começou a concorrência, pessoal baixando o preço, aquela coisa toda, e começou. Quando você pega qualquer site aí, joga o KINAI das autoescolas, naquele Econodata, um exemplo, você vê que a curva de crescimento entre 2016 e 2022 no mercado das autoescolas, ou você consegue puxar no site do Detran de cada estado, ela vem crescendo assim, ó, de forma absurda. Aí você pega 2023 para cá, tá caindo. Por quê? Todo mundo cresceu sem estrutura. É aquele instrutor que abriu a autoescola, acha que coloca um atendente ali na frente, esperar o cliente vir, é isso, acabou. Esperar o aluno vir, acabou. E ele continua lá dando aula para quê? Diminuir custo. E uma das coisas, aqui ó, outra coisa que eu vou falar para vocês aqui, ó. Uma das coisas que é mais caro dentro de uma autoescola hoje é o dono na operação. Por quê? Essa é a coisa mais cara dentro de uma autoescola hoje. Porque o dono na operação, ele não tem tempo de ganhar dinheiro. Boa. Enquanto você está trabalhando demais, você não tem tempo de ganhar dinheiro. Então, enquanto você está trabalhando o dia todo, você não tem tempo de pensar. Às vezes a sua autoescola não está vendendo, sua recepcionista está com dúvida, ali está um furdunço financeiro dentro da sua autoescola, você não tem tempo para você parar para resolver as coisas. Então, é uma coisa que eu sempre falo para os meus parceiros, se não tiver nessa câmera aqui, coloca. Se hoje você estiver trabalhando, se você estiver em algum setor dentro da sua autoescola, que seja em um setor que você faça a autoescola crescer. Simples. Se estiver trabalhando dentro da sua autoescola, trabalhe em um setor que faça ele crescer. Qual que é o setor que você tem que estar hoje? Setor nem administrativo e financeiro. Isso aí você consegue delegar. É comercial, é marketing, é posicionamento, é parceria, é gestão. Esses são os setores, gestão comercial e marketing, gestão comercial e marketing, acabou. Esses são os setores que você tem que estar hoje. Por quê? Quando você está ali, você consegue pensar, bolar novas estratégias, acompanhar e fazer o negócio crescer. E tem muitos donos de autoescola, na verdade a maioria, que eles estão... Na verdade, a gente não pode nem falar que eles estão em um setor específico, eles são badeco da própria autoescola. Se um carro vai ali, deu defeito no motor, ele que está correndo atrás. Se precisar adesivar um carro, ele que está correndo atrás. Funcionário, o instrutor faltou, acidentou, vai lá, ele que está sendo o instrutor na hora, sim, entendeu? Então a maioria dos donos de autoescola são apagadores de fogo. Exatamente. Tem até um parceiro nosso que ele fala assim, rapaz, toda vez que você for falar com um dono de autoescola, antes de você falar um oi para ele, parabeniza. Parabeniza, porque os caras são guerreiros. Os caras são sofridos, cara. Eles são guerreiros, eles são guerreiros. Você pode pegar nesses últimos 4 anos aqui, os caras passaram por muita coisa em mudança de mercado, os caras querendo fechar a autoescola, projeto do Kim Kataguiri que tá vindo rodando aí até hoje, agora esse Adroaldo aí, esse safado aí querendo trazer isso aí de novo aí à tona. Cara, é isso. Então, assim, ó, o que acontece? Se hoje o cara ele não tiver preparado para a crise, ele vai sofrer, velho. E é uma frase que eu vou deixar para vocês começarem a analisar a partir de hoje. Enquanto você está trabalhando dentro da sua autoescola, quem está fazendo ela crescer? Uma boa frase para se pensar. Não, mas é. Enquanto você está trabalhando, enquanto você está pagando incêndio, quem está fazendo a sua autoescola crescer? E uma outra dica, que já tá encerrando o nosso tempo aqui, que eu deixo aqui para as autoescolas cara,
Tem muito dono de autoescola que eu sento para conversar e os caras falam assim, eu não sei vender, eu não gosto de vender. Eu não quero estar no comercial. Eu não gosto de vender. Você é empresário. Você sabia que muitas vezes eu converso com um dono de autoescola que eu falo assim, você se considera empresário? Ele fala, não sei. Forte. É loucura. O empresário, a primeira habilidade que ele tem que aprender é venda. O empresário que não sabe vender, ele está fadado a ficar nas oscilações do mercado. Se o mercado cai, ele cai junto. Se o mercado sobe, ele, graças a Deus, é puxado junto. Funciona assim. O cara que sabe vender, o cara que é bom em venda, ele é resolvedor de problema. Ele sai e entra de crise fazendo dinheiro. Acabou. Então, o dono de autoescola hoje, que ainda não sabe vender, que ainda não entende de processos de venda, cara, vai buscar. Vai buscar. Não tem outra alternativa hoje. Você tem que ser o melhor vendedor da sua autoescola. Você tem que ser o cara que vai mostrar o valor da sua autoescola. Você tem que ser o cara que vai mostrar a cara de primeiro momento. Ele mais do que ninguém. Ele mais do que ninguém ele tem que fazer. Porque muita gente fala assim, pô, eu vou contratar uma equipe de vendas. Às vezes coloca um vendedor excelente ali. Aí o cara vai e sai por uma oportunidade melhor, alguma coisa do tipo. O cara perdeu o faturamento da empresa. Porque só aquele cara vendia. Só aquele cara trazia resultado. Então você tem que ser o cara, o cabeça, o top 1 que traz resultado para a sua empresa. É a primeira coisa, vestir as calças e falar, se a minha empresa está caindo vendas, se está ruim hoje, é por minha culpa. Então eu tenho que correr atrás, eu tenho que aprender a vender, eu tenho que aprender quais são as técnicas para eu sair do buraco aqui, para depois você poder treinar a gente. Porque como que você cobra de alguém alguma coisa se nem você sabe? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Então, se hoje eu pudesse trazer uma reflexão aqui, é mais ou menos assim, ó. Já falei isso em vários encontros. A sua autoescola fatura exatamente o que a sua cabeça está preparada para administrar. Anota. A sua autoescola fatura exatamente o que sua cabeça está preparada para administrar. Se hoje você está faturando pouco, é porque você ainda não desenvolveu as habilidades o suficiente para você se tornar um melhor gestor, um melhor vendedor, alguém que vai fazer a sua autoescola ir para o próximo nível. O BO não está no governo, o BO não está no mercado, porque enquanto tem autoescola vendendo 10, agosto teve autoescola que explodiu no meta, vendendo 300 matérias. O que faz uma autoescola? Uma autoescola, irmão. No meio da crise, vender 300 vendas mês, não cair venda. É isso, gente. Então foi esse mesmo parceiro que no mês de agosto, mês em crise, fechou essa quantidade de habilitação que ele falou. Ele falou, se as autoescolas acabarem hoje, eu ainda vendo por mais 6 meses. O parceiro que a gente citou no início aqui também, eu até saí dos grupos de autoescola, porque enquanto estava todo mundo reclamando aqui, eu estava fazendo o meu. Eu mudei a minha mentalidade. Eu virei agora responsável pelos meus BO. Se a autoescola está caindo venda, nem que eu preciso entrar em contato com 30 pessoas hoje para fechar 2 matrículas, que é o que eu preciso por dia, mas eu vou fazer. Aprendeu as técnicas certas, como que faz isso e foi atrás, acabou. Ele até falou uma frase mais ou menos assim, ó, é a frase clichê que você vê os coaches aí falando. Enquanto os donos de autoescola estavam chorando, eu estava vendendo lenço. Na minha cidade, quando teve autoescola, fechou 5 matrículas, subiu, eu estava fechando 70. É clichê, mas é o certo. É clichê, mas é o certo, cara. É na crise que você vê quem consegue sair. E você só consegue sair na crise com o comercial. Então, reflexão final para a gente encerrar aqui agora. 80% dos problemas da sua autoescola hoje, se você quiser, você pode me chamar através desse QR Code aqui para a gente discutir sobre isso. Se você quiser me chamar só para discutir sobre isso, eu estou à disposição. 80% dos problemas da sua autoescola é por não saber vender mais. Vendas é o coração. Quando você não vende mais, você não consegue investir mais no seu negócio.
Na crise, você sempre vai estar na pior situação, você não consegue contratar melhores profissionais, você não consegue crescer a estrutura da sua autoescola, o que move uma autoescola é dinheiro em caixa. Se você não tem isso hoje, sua autoescola está fadado ao fracasso, véio. Não tem comercial. Comercial é o que move. Tá? Boa demais. Tem mais alguma consideração para a gente encerrar aqui? Cara, acho que é isso. Acho que a gente já tá entregando demais pro primeiro episódio. Acho que esse que vai, a gente vai. Isso vai empolgando aqui também com a história aqui. A coisa vai ficando boa, né? Não, mas é isso mesmo. Ó, pessoal, então é isso. Acho que o primeiro episódio aqui do programa aqui só foi mesmo pra gente fazer uma varredura em todos os assuntos. Tá? Os próximos episódios agora a gente vai pegar assuntos específicos, né, Léo? Exatamente. Pra gente tratar de cada um. Muitas vezes aqui a gente mostrou problemas para vocês, a gente não deu soluções aqui, mas Sim. nos próximos episódios a gente vai te mostrar soluções para cada um desses problemas que a gente citou aqui hoje. E já vamos fazer um comprometimento para o próximo episódio agora? Qual que vai ser o próximo episódio agora? Como você montar um time comercial para dentro da sua autoescola. Um time de vendas. Pronto. Como você monta um time de vendas para dentro da sua autoescola. Acabou. O próximo encontro é sobre isso. É para ajudar você, aí que está assistindo a gente, a montar um time de vendas para dentro do seu CFC. Beleza? Fechou? E ó, recadinho final para a gente encerrar aqui, tá? Quem ainda não se cadastrou lá no link, não leu o QR Code, você está passando por alguma dificuldade hoje dentro da sua autoescola, suas vendas caíram, o número de alunos diminuiu muito, cara, lê isso aqui, porque eu tenho certeza, eu já ajudei mais de 170 autoescolas em todo o país a faturarem juntas mais de 120 milhões de reais só em vendas de primeira habilitação. Estou há 5 anos no mercado e o pessoal aqui sabe que eu trabalho 12, 13, 14 horas por dia com uma função só, ajudar as autoescolas a venderem mais. Então, assim, ó, hoje, querendo ou não, com humildade, eu me nomeio hoje como uma das principais autoridades em aceleração de vendas do mercado hoje. Então, é a primeira vez que a gente está liberando algumas vagas, assim, uma quantidade interessante de vagas como essa aqui. Então, se hoje você está passando por alguma dificuldade na sua autoescola referente a alunos, vendas, clique aqui abaixo agora, pega uma dessas vagas, eu tenho certeza que eu posso ajudar demais você, tá bom? Valeu, pessoal. Isso aí. Então é isso. Aguardo vocês. Tamo junto, gente. Até o próximo encontro e valeu, comenta, dá like, compartilha em grupos com outros donos de autoescolas. Ativa o sininho. Ativa o sininho. O segundo episódio você já tá alerta. Exatamente. E compartilha com outros donos de autoescolas que muitas vezes precisavam ouvir esse conteúdo aqui. Tá bom, pessoal? Grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Tamo junto.